Então veja, dos pontos de partida nosso é que para desmercantilizar a vida, para garantir uma reorientação na economia, essa forma de tomada de decisão, a estrutura política do Brasil, ela não permite essas transformações. Pelo contrário, é uma estrutura quase de garantia dos limites dessa ordem que aí está. Me refiro aí ao presidencialismo de coalizão, a relação com o Congresso, a divisão de poderes. Ela é uma sistemática que foi eficiente para garantir a transição da ditadura militar para um regime civil, mantendo os mesmos interesses de classe. Portanto, nós apostamos no poder popular. O que quer dizer isso? Que nós não acreditamos numa reforma política cosmética. Não é a mudança da engenharia política, o voto nominal ou o voto em lista, o voto distrital ou o voto proporcional, que iria alterar de fato essa característica do poder no Brasil. Nós temos, na verdade, hoje uma sistemática eleitoral, partidária, governamental, em que os grandes interesses das corporações monopolistas controlam desde do financiamento das campanhas até ter um poder enorme de incidência sobre as decisões de governo na definição de políticas e orçamentárias, por exemplo. Isso acabou criando um conjunto de partidos, que na base do presidencialismo de coalizão formam bancadas de sustentação ou de oposição, tornando o poder executivo refém dessas bancadas. A moeda de troca de realização disso são cargos no governo, como não há para todo mundo, as emendas no orçamento e o financiamento de campanhas pelos métodos mais variados que a gente tem visto. Para contrapor a isso, é necessário a constituição de formas de democracia direta, que nós avaliamos ter sido uma das demandas que em 2013 emergiram das ruas. Agora, o que é essa democracia direta? Por exemplo, se a gente constituísse órgãos de poder popular eleitos diretamente pelos trabalhadores, nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, nos assentamentos da reforma agrária, nos movimentos sociais, era necessário auferir essa vontade popular de forma muito mais direta e precisa, que fosse a base de sustentação de uma governabilidade. A ideia de poder popular é exatamente entrar no debate de qual é a forma de governabilidade. As experiências recentes acreditam que a única forma de governabilidade é aquela que negocia com as bancadas no Congresso, gerando o problema que nós temos hoje. Nós acreditamos que é possível apoiar um governo popular, socialista, que aponta para transformações diretamente na organização popular. Por quê? Porque apesar do Congresso Nacional ser um espaço político instituído, na ordem constitucional hoje existente, ele não tem o monopólio da política. Ele não é o único espaço em que a política se dá. E nem mesmo o único espaço legitimado de estabelecimento do direito, da lei. Pelo contrário, tudo aquilo que se expressa no direito antes se expressa na sociedade. Se expressa, por exemplo, nas manifestações que tivemos no ano passado, na resistência dos trabalhadores nas greves. Então é possível um governo popular apoiar-se nessa força popular. Para isso ela precisa se constituir também enquanto instância de poder, que seriam esses órgãos do poder popular, desde o âmbito local, regional, até um poder popular nacional. Não consultivo, não é a nossa ideia dos conselhos consultivos, nem simplesmente homologatórios, como é a coisa dos plebiscitos ou referendos, mas órgãos de decisão mesmo, onde a população, tendo os elementos necessários, possa definir a linha de atuação do governo, a peça orçamentária, as prioridades, e com base nisso o governo se apresentar para negociar com o Congresso com muito mais força do que se tornando refém de acordos por cima. Eu acredito que essa ideia ela tem como vingar num país já onde a população está alfabetizada nessa lógica de esperar que as soluções venham de alguém que os representa, quer dizer, seria necessário uma grande alfabetização política de participação? Seria, alfabetização é um bom tema, por quê? Porque a gente às vezes atribui a cultura política de um povo a quase uma naturalidade, e nós sabemos que não é assim. Por exemplo, a atual despolitização, a atual desincumbência da população, que acredita que os outros podem fazer por ela, foi paciente e renitentemente construída como prática política. Nós tivemos nos últimos 12 anos um processo intenso de desmobilização e apassivamento, onde os trabalhadores raramente, eu diria até quase nunca, foram chamados de maneira autônoma a intervir no jogo político. Não se mobilizou em defesa, por exemplo, da previdência pública ou para avançar a reforma agrária,
né, ou para garantir uma demanda popular que uma eventual maioria conservadora barrasse no Congresso. Pelo contrário, desmobilizou a população, apassivou, cooptou os movimentos sociais, tirou da população esse ato direto de intervenção na luta política. Então, às vezes se cobra da população algo que não se oferece a ela, né? A própria educação política mesmo, o próprio debate no seio da sociedade, é uma lógica do deixa que fazemos por vocês, né? É a lógica da representação, da delegação, né? Então é possível reverter isso? É possível com uma prática social, uma prática política, né? Nós vamos começar, por isso que a gente fala que o poder popular não é uma instituição a ser criada, né? Não, votem na gente que vamos fazer o poder popular. É uma construção política que nós apostamos e já praticamos, ela já existe, ela não é um projeto a ser implementado depois de um governo. Ela existe hoje na resistência da classe trabalhadora, ela existe nos assentamentos da reforma agrária, ela existe nas ações de massa, na resistência de diferentes categorias, nas organizações da vida dos trabalhadores, no universo cultural, só que ela ainda existe hoje fragmentada, subordinada, né, enfraquecida diante dessa estrutura política. É necessário um salto de qualidade para que essa cultura hoje germinal, hoje ainda subalterna, assume um caráter protagonista, como em outros momentos da história do Brasil já se ensaiou nesse sentido.